Hoje, uma parcela das famílias, ela utiliza um termo curioso, eu preciso poupar o meu filho. Exato. E a minha pergunta, como mais antigo, né, e como caipira, é assim, poupar de quê? Você não mandou ele à noite buscar limão no pasto, você não falou para ele encilhar cavalo, você não mandou ele cortar lenha para ver se... Né, ou tirar água do poço, você disse só para ele arrumar o quarto dele, só para ele estudar. Fala Curioso. Será que estamos poupando demais nossos filhos e tirando deles a chance de aprender com a vida real? No vídeo de hoje, Cortella e convidados do podcast Inteligência Limitada discutem os desafios da educação moderna, a busca incessante pela felicidade e os impactos das redes sociais na nova geração. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas o que minha mãe falou é uma coisa que eu percebo, a geração do Paquito, o pessoal mais novo, tem uma inteligência muito forte para coisas que a gente não imagina, que a gente tem uma dificuldade absurda. E problemas muito básicos que a gente, desde criança, aprendeu a resolver, eles têm uma dificuldade. Então, acho que a gente tem alguns movimentos nisso, né? E é verdade. Primeiro, um ditado caipira: quem tem cavalo não anda a pé. Né? Se alguém faz por você, você não vai fazer. Exato. Aliás, é uma economia de esforço. Né? Se você tem adultos que, ao formarem crianças, com elas não partilham as atividades, não partilham as tarefas, é evidente que ela não terá essa condição, né, de dar o passo. Né? Em outros momentos, uma parcela grande de nós teve que participar das coisas da família no dia a dia. E em vários países não é como no Brasil. Se você pegar a sociedade norte-americana, que é altamente tecnológica também, o menino tem que lavar louça. Eu vou te dar um dado que ajuda bastante. Embora o Brasil seja o segundo país do mundo, né, em termos de posse de, por exemplo, mobiles, de celulares, né, há mais celulares do que a população, nós somos o 30º na propriedade de máquina de lavar louça. Né? Isto é, nós temos um consumo tecnológico muito alto, mas nós somos o 30º em relação ao consumo de máquina de lavar louça por uma razão, porque tem quem lave. Exato. Certo? Tem quem lave, pode ser a mãe, o pai, ou alguém que é contratado para fazê-lo. Outras nações não têm essa condição. Você tem que ter ali uma partilha. O menino nos Estados Unidos ou outros lugares tem que tirar a neve da porta da casa de manhã, no sábado, e o pai paga $1 para ele fazer isso. Certo? Aí você diz assim, mas isso é uma sociedade de imposição. Não. Existe uma partilha a ser feita. Essa partilha já existiu. Hoje, uma parcela das famílias, ela utiliza um termo curioso, eu preciso poupar o meu filho. Exato. E a minha pergunta, como mais antigo, né, e como caipira, é assim, poupar de quê? Você não mandou ele à noite buscar limão no pasto, você não falou para ele encilhar cavalo, você não mandou ele cortar lenha para ver se... Né, ou tirar água do poço, você disse só para ele arrumar o quarto dele. Só para ele estudar. Profissão estudante. Isso não é poupar, isso é colocar em desuso, claro, né? Que tudo exatamente. que está em desuso acaba não tendo Agora, utilidade. tem um outro lado disso também. Por exemplo, uma parte de nós na escola, a professora sabe, eu também, passou a vida resolvendo problemas alheios, em matemática. 2 pedreiros levantam 5 metros de muro na num feira, dia. Isso. Quantos metros serão levantados de uma semana? Isso não era problema nosso, eu nunca levantei muro. Quando o Paulo Freire chegou discutindo, né, no livro Pedagogia da Oprimida, que a gente tinha que colocar problemas das pessoas para elas terem alguma significação, que o pedreiro levantar muro é uma coisa importante, mas era o que estava desconectado, né, da realidade da pessoa. Então, nós passamos de um polo, que era ficar resolvendo o problema alheio, qual era a trajetória de um foguete, lembra? Em balística, né? Como é que é? Nenhum de nós aqui jamais lançou um foguete, né? Mas não se discutia como é que funcionava o chuveiro elétrico, né? Como fazer uma apresentação em público. Como fazer uma apresentação em público. Então, nós passamos, né, de um momento em que a gente ficava lidando com problemas abstratos para a incapacidade de lidar com problemas concretos. Né? Portanto, a gente não modificou tanto assim, a gente só piorou um pouco. Sabe e não é só Espera aí, mãe, só avisa ele antes para ele ligar o seu microfone, senão não sai sua voz. Você ligou? Vamos lá. E não é só poupar. É uma geração que eles não aceitam não. É uma geração que não. Mas ela não nasceu pronta. Se ela não aceita não, é porque alguém grande não disse não. Exatamente. Então os adultos estão com um problema realmente seríssimo na educação.
Sem dúvida. Mas eu vou acrescentar mais uma coisa aqui para discussão, que é o lance da felicidade, né? Eu vejo uma preocupação excessiva nos pais em quererem que os filhos sejam felizes, colocando esse peso em cima dos ombros deles, como se fosse um lugar que você chega e fica. E a molecada descobre que a felicidade não é um lugar onde você chega, entendeu? Então, essa busca da felicidade, a busca do prazer, da dopamina, que as redes sociais elas dão pra você toda hora, né? Você é premiado toda hora. Isso tá bugando a cabeça do pessoal, não é? A Rê sabe bastante de neuromarketing. Eu sou uma Como é que é? Eu estudo neurociência romântica. Nossa! Neurociência romântica. Eu aprendi esse conceito. Eu conheci um astrônomo. A pessoa, o que tu faz? Ele disse, eu sou astrônomo romântico. Eu, poxa, que legal. Nossa. O que faz um astrônomo romântico? Estuda astronomia por amor. Tá. Então eu sou uma neurocientista condutor romântica. de veículo de movimentação vertical, que é ascensorista. É tipo isso. Na verdade, eu sou um pouco otimista com relação... mais otimista que a tua mãe em relação a essa geração. Eu acho que o que a gente tem nessa nova geração, que é a geração do meu filho, que vai fazer 18, a gente tem uma discrepância. Essa que é a questão. Então, tem muita gente acima da média, tem mais gente acima, mais jovens acima da média do que talvez a gente tivesse na minha geração, né, na geração do Pedro, e tem muita gente na média e tem muita gente abaixo da média. Que não tinha tanto que não também assim. tinha, exatamente. Era muita gente na média e poucos se destacavam, mas também poucos ficavam abaixo. Exatamente. Então é isso que eu vejo, o gráfico que eu vejo. Por exemplo, o Vicenzo não tem essa questão da felicidade, que é o meu filho, meu modelo, e os jovens ali que ele vive, porque ele leu Nietzsche muito cedo, né? Inclusive ele deixou a escola porque a professora falou, isso não é pra tua idade. E ele estava, então, nesse... E não é. E não era, Não é mas cada um tem a sua, né, o seu... Precisa muita cautela ao ensinar Nietzsche para um adolescente. Eu não ensinei, porque eu nem li, professor. Quem leu foi ele, entendeu? É perigoso, Nietzsche? Não é, porque como ele coloca questões que são muito fundas em relação ao sentido da vida, à razão de existir, o adolescente é uma pessoa que está grávida de si mesma. Né? Ela vai dar luz a ela. E tal como gravidez, ela tem distúrbio hormonal, oscilação de equilíbrio afetivo. Ela tem algo que é o momento como o eterno. Muita fome também. Isso, fome. Por exemplo, a ideia de que tudo é definitivo é muito marcante na adolescência, na transição. Uma espinha na ponta do nariz é sinal de desespero. Total. Um cabelo que você acha que ele não é adequado aos 15 anos de idade te leva a não querer ir para a escola. E se você diz assim, nunca mais eu vou, então essa ideia da definitividade, né, ela acaba sendo, né, muito expressiva dentro disso. E o Nietzsche, ao contrário, é delicioso. Né? Eu não só estudei, como ensinei Nietzsche muitos anos, mas não para adolescente. É uma questão de adequação, não é de proibição. Né? Tal como a gente tem outras obras que a gente não vai lidar com alguém fora da faixa etária, porque ela ficará usando aí dissintônica, né, inadequada em relação àquilo. E ele gostou do Nietzsche, né? Então, eu acho que foi um momento pré-adolescente, ele não era nem adolescente, ele ainda não estava assim numa explosão hormonal, mas ele viu que existia alguma coisa, né, mais aprofundada. Eu acho que essa é a questão. Mas a dopamina, voltando à dopamina das redes sociais, é muito perigoso, porque é o hormônio da nossa aceitação, né? Então a gente vive naquele círculo imaginário, e aquilo nos causa sensações de bem-estar quando a gente ganha likes, quando a gente tem compartilhamento, e isso para adolescente sim é muito perigoso. É a aprovação, né? E o problema é que pode virar a vida dele, é isso. O problema que afeta adolescentes e adultos também, eu conheço muitos adultos que ficam infelizes a partir das redes sociais, é a constante comparação com os outros. E com uma vida editada dos outros. Com uma vida editada não uma dos vida outros. real. Exato. Olha, ninguém leva para o Instagram um momento ruim, um momento de depressão, um momento em que você está em dúvida da sua vida, assim, né? O tédio, ele tem origem no excesso de dopamina, né? E o nosso mundo é dopaminado, o nosso mundo é açucarado, o nosso mundo é
é cheio de emoções que a gente está viciado em manter a dopamina num estado alto. Então, tudo que não se parece com isso aqui me parece entediante. E para adolescente isso é muito mais perigoso. E dentro do seu ciclo social, você fica sabendo de informações que você não saberia se não fosse a rede social. Você não sabe que seu vizinho almoçou naquele baita restaurante, você não sabe onde o cunhado passou as férias. Você sabia se o seu amigo foi para os Estados Unidos, se não foi, você ia encontrar com ele de vez em quando. Exato. Hoje você sabe na hora. Na hora, e aí você fica pensando, por que eu também não fui nesse restaurante? Por que eu não tenho esse carro? Por que eu não tenho esse apartamento? Por que eu não fui passar as férias nesse lugar? O efeito do Instagram do turismo mundial estragou vários lugares, assim, que eram sensacionais de visitar. É verdade. Porque agora você não quer... Porque agora você não consegue tirar uma foto do lugar, porque tem uma fila de milhares produzindo para a rede social. Eu estava... Não é ir no lugar. Imagina a Torre Eiffel hoje em dia, não né? é mais, agora. Não é mais ir no lugar, é mostrar Porto. que você foi. Eu estava na cidade do Porto agora em maio, Pedro também, né? Fui fazer umas conferências, etc. E existe uma livraria na cidade do Porto que para mim tem um significado muito forte, que é a livraria Lelo. Os irmãos Lelo, eles publicaram dicionários, e o primeiro dicionário que eu ganhei da vida, dos meus pais, que eu tenho comigo até hoje, são 3 volumes pequenininhos do dicionário Lelo. E estando eu na cidade do Porto, eu queria visitar, né, a livraria Lelo. Havia uma fila de espera de 2h30 para visitar por conta do Harry Potter. Eu tentei, eu desisti. Não mais. Você paga 5 euros para entrar e não pode parar dentro da livraria. Que para quem escreve livro, como é o nosso caso, é algo... Você tem que passar pelo lugar. Esse se tornou o principal negócio deles, mas eles não são tolos. A pessoa que comprar algum livro tem o dinheiro abatido. Mas o lugar se tornou um point. Você não pode não ir à cidade do Porto. Se você tiver determinada idade, não pode não ir e não visitar aquele lugar. Então, essa glamorização, né, eu me lembro, você que morou na cidade de Barcelona, né, uma coisa é a Barcelona, quando você morava lá, outra coisa é a Barcelona instagramada, né, que a gente tem hoje, que é muito mais, né, um outro movimento. E também, né, no Brasil. Agora, isso nos dá uma visão, às vezes, um pouco negativista, né, do que as coisas são. Existem outros lados, aquilo que a gente falava antes. Né? Tem várias coisas do mundo digital que permitiram que a gente crescesse, né, que fosse formar-se. Né? Houve uma amplificação das nossas capacidades que a escola teve que, e tem, né, de buscar atrás algumas coisas. Isso não tirou... Outro dia eu brincava isso com o Pedro, dizer, vocês, pais e mães mais jovens, vocês atuam hoje como se vocês fossem concierges dentro de casa. Você tem que, você trabalha de segunda a sexta de maneira insana, e sábado e domingo, em vez de repousar, você tem que cuidar do seu filho não ficar com tédio. Arrumar programa. Alguma vez cara, eu vejo minha mulher fazendo uma programação que ele vai. Alguma vez na vida, meus pais perguntaram, você quer fazer alguma coisa? Nunca. Claro que não. Você vai. Mas mãe, E não é uma questão de autoritarismo. É porque a lógica era a seguinte, você se organize nas suas coisas, aquilo que não é perigoso. Mas não tem o que fazer. Valer. Exato, né? Mas mãe, não tem nada para fazer. Invente. Tem uma louça aqui. Isso. Pra lavar, tem o terreno aí pra carpir. Essa atuação de concierge em que você tem que fazer uma programação, né, de final de semana para a criança ir em tal lugar, para ela ir no outro, porque senão ela fica o quê? Entediada. E você? O que acha? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Te vejo no próximo corte.